Bora, Fel, se liga agora que falou o Fernando Diniz desse empate ridículo do Corinthians. Ridículo pelo desempenho, nenhum chute no gol, cara. O goleiro dos caras não trabalhou na partida, impressionante. A gente tá na zona de rebaixamento, tá certo que o Diniz tá invicto no Corinthians, não sofreu um gol, mas a gente precisa voltar a vencer, cara. Se liga só o que ele falou, o que ele pretende fazer pra poder melhorar principalmente esse ataque do Corinthians. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então são mais revelações, bora pro vídeo. Diniz, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Um jogo bastante pegado, bastante duro, 0x0 com poucas oportunidades, que coloca o Corinthians nesse momento com a vitória do Cruzeiro dentro da zona de rebaixamento. Qual o nível de preocupação que você tem quando enxerga o Corinthians com essa potência brigando dentro do Z4? Primeiramente, boa noite. Isso é uma preocupação que eu tenho, que todo mundo tem que ter, de tirar o Corinthians rápido, não só da zona de rebaixamento, mas andar para cima na tabela. Eu não posso falar para trás, né? A gente teve um jogo atípico contra o Palmeiras, que a gente jogou a maior parte do jogo com um jogador a menos e uma boa parte com 2 a menos, então foi um resultado que, pelas circunstâncias do jogo, foi ok em casa. E hoje aqui é difícil jogar aqui, no Barradão, pela sequência de jogos que a gente tem tido. Eu optei para mexer menos no time, para deixar um pouco mais de conjunto, mas o Vitória, nesse momento da competição, um dos melhores mandantes. Eles tinham 5 jogos em casa, 4 vitórias. Tinha perdido só para o Flamengo 2-1, tinha ganho os outros 4 jogos. É um jogo diferente aqui, o gramado é alto, é seco e não favorece muito o jogo de construção, mais rápido. No segundo tempo, eu acho que o primeiro tempo a gente foi muito pouco agressivo, conseguiu se defender bem, mas teve muito pouca circulação. E no segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando. Ganhou um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de jogador com drible também. A gente poderia ter feito um gol, mas acho que o resultado da partida reflete o que aconteceu no jogo. Diniz, boa noite, Mendo da ESPN. Prazer te ver. Prazer. Você falou sobre toda essa questão do ambiente, né, do gramado, também da sequência, talvez um cansaço, mas você considera que esse jogo foi, pensando na performance do time, foi um nível abaixo do que vinha, principalmente na Libertadores, essa partida de hoje contra o Vitória? Tecnicamente, sem dúvida nenhuma, foi a pior partida desde que eu assumi o time, mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos sequenciais, pelo tipo de gramado que é aqui e o momento que o Vitória vive, principalmente jogando em casa. A gente no segundo tempo, a gente começou a ter um pouco de um jogo mais parecido com aquilo que eu gostaria que o time fizesse o tempo todo, nos últimos 20 minutos do jogo ali, os últimos 25, com as trocas mesmo. Mas era um jogo que tecnicamente a gente foi abaixo e ao mesmo tempo defensivamente foi muito bem, que é uma coisa que a gente tem que melhorar, o repertório ofensivo do time em todas as partidas, inclusive essas, como foi com o Vitória, que a gente vai pegar outros campos parecidos durante o campeonato, na Libertadores também fora de casa, e a gente tem que produzir mais. Diniz aqui, ó, Matheus Pujoli, Portal Meu Timão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses jogos que você repetiu a mesma escalação, porque tem um lado positivo, que é o entrosamento, mas tem um lado negativo, que é o desgaste. O Corinthians tem uma sequência bem complicada com Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Fala um pouco sobre essa sequência e até que ponto você vai conseguir repetir o time, tendo em vista o calendário apertado do futebol brasileiro. Como eu disse na última entrevista, o jogador não é só músculo e osso, mas também é músculo e osso, né? E outras coisas. E a gente vai avaliando, junto com o departamento de fisiologia do clube, e conversando com os jogadores para a gente ver a melhor estratégia para poder colocar os jogadores em campo. Então, esperar passar hoje é uma sequência muito dura, principalmente esses últimos jogos. A gente jogou com menos, nem no caso de hoje, com menos de 72 horas de recuperação, com viagem, com outro tipo de clima, com outro tipo de campo. Então, é uma coisa que a gente vai pensar amanhã, a gente tem amanhã e depois de amanhã, para escolher o melhor time para jogar contra o Barra e também pensar na sequência da temporada, que logo depois a gente tem o Vasco em casa. Diniz, boa noite. Felipe Cury, da TV Globo. Nessa sequência de 2 partidas por semana, você não tem muito tempo para trabalhar a equipe, para treinar. Eu queria saber qual a importância das partidas na formação desse time que você está montando nesse momento, né? Não, é muito importante, porque a gente tem treinado nos próprios jogos. Então, uma das coisas de não trocar muito o time nesse primeiro momento é que as informações táticas de correções, você começa a trocar muito, você começa a perder algumas coisas. Você ganha algumas coisas, que no caso de hoje, você ganha vitalidade. Então,
Uma coisa de você perceber o que está faltando. Tem jogador que jogou os 4 jogos e conseguiu performar bem hoje. O caso do Gabriel Paulista, por exemplo, o Matheus Bidu. Não tiveram nenhum problema de jogar com uma certa naturalidade o jogo. E tem jogadores que sentiram um pouco mais e uns sentem um pouco menos. É uma engenharia que a gente tem que levar todos os componentes em consideração para ir escalando o time. Eu sou um cara que eu gosto de repetir time, já falei, mas não é que eu gosto de repetir, que eu vou repetir sempre o time. Eu vou avaliar e ver qual que o time, quando a gente vai juntar, considerar todos os fatores, colocar o melhor time para poder ter uma chance maior de ganhar. Professor Matheus Quintino, Rádio Craque Neto, queria perguntar para você sobre a escolha. Hoje você não tinha o André, aí você colocou o Breno Bidon fazendo a posição do André praticamente ali lado a lado com o Ranieri. E aí você colocou o Carrijo, que estava substituindo o André, mais aberto pela direita. Queria saber sobre o porquê dessa escolha de mudar o Bidon de posição do que ele estava fazendo nos últimos 3 jogos aí com você. E também no segundo tempo, quando o Pedro Milan sai, você coloca o Carrijo para jogar de lateral direito. Foi algo circunstancial ou você acredita que ele pode fazer essa função também? Obrigado. Hoje foi circunstancial, mas no fundo ele já entrou contra o Palmeiras de lateral direito, quando o Mateuzinho foi expulso. E ele é um jogador, talvez o jogador mais polivalente do time. Ele já jogou de lateral em outros tempos na carreira dele. E é um jogador que passa muita confiança, que tem muito domínio das posições no campo. E ele treinou também de lateral, não foi uma improvisação. Ele era uma das possibilidades. O Pedro estava um tempo sem jogar. E a gente treinou um pouco, sabia que ele ia ter dificuldade também para aguentar o jogo todo. E pode ser uma possibilidade. Não é que ele fala que ele vai jogar ali, mas se eu achar que ele tem que jogar, ele foi o melhor momento do time, inclusive, foi quando ele foi para a lateral, uma das coisas, e com a entrada dos outros, que é o Caio César entrou com muito vigor físico, o Jesse também entrou bem, e a dupla de volantes também, quando trocou, que os jogadores estavam muito desgastados. Eu acho que deu uma sentida um pouco no volume de partidas que a gente está tendo sequencialmente. E na verdade o Bidon, a posição dele, ele é um camisa 8, 8,5. Assim, ele também sabe jogar, de 10, jogar aberto, como ele jogou, mas entrando, que é a posição que ele jogou mais comigo. Mas ele já jogou até de 5 aqui, o Bidon. Eu lembro quando eu joguei uma vez contra o Corinthians, eu acho que era o Antônio Oliveira, o Bidon acho que jogou de 5, se eu não me engano. Então ele é um jogador que sabe fazer a função, ele não jogou fora da posição. Talvez a posição de 8, eu acho que é a posição que ele mais atuou, talvez no campo profissional, contando profissional e base. Diniz, Davi, da Rádio Coringão. Você é um técnico que gosta muito da posse de bola, só que hoje, no primeiro tempo principalmente, o Vitória teve muito mais posse de bola que o Corinthians. Isso é mérito da equipe do Vitória mesmo, o desgaste do time ou uma mudança de estratégia? Obrigado. Eu acho que as 3 coisas. Eu acho que tem mérito do Vitória, tem uma proposta da gente também de saber aguardar. Era para a gente ter pressionado mais o Vitória no primeiro tempo. Mas é o que eu falei, quando você começa a mexer no time, eu cheguei faz menos de 2 semanas, não faz nem 2 semanas, nem 10 dias que eu cheguei no clube. Aí você começa a mexer, os gatilhos de pressão já não ficam tão sincronizados. No segundo tempo a gente ajustou um pouco isso, começou a pressionar mais rápido, começou a ter mais a bola. A coletiva lá caiu a conexão, acho, dos caras da SPN lá. Mas bora ver aqui a análise da mídia agora sobre esse empate do Corinthians. Comenta aí, bora. Fernando Diniz falando, vamos com os lances deste Vitória 0, Corinthians também 0. Achamos? Então, a gente elogiou o nosso bom Ismael, que espremeu e trouxe aí 1 minutinho e meio pra gente, prof, deste jogo. Sem muita inspiração das duas equipes, pouco produziram, é bem verdade. Um Diniz que faz apenas a sua 4ª partida à frente do Corinthians, e aí dá pra ver várias coisas. Algumas a gente vê o Fernando Diniz pontuar nesse trecho de entrevista que a gente acompanhou, a questão defensiva, sem levar gols ainda esse Corinthians com o Diniz comandando. Vem de uma sequência, bem verdade, com 2 jogos de Libertadores, 2 vitórias, principalmente o segundo tempo no meio de semana foi muito elogiável do Corinthians, tem desgaste, tem tudo isso. Então, claro que o Diniz também fala muito dessa situação. Só que é um Corinthians que entra na zona de rebaixamento. E isso também pode acender um alerta dentro desse Brasileirão. Tem que estar aceso, né, Glaucia? Porque são 9 rodadas sem vitória no Brasileiro. Se o campeonato inteiro tem 38, 9 é um número muito significativo.
O Diniz fala que só pode responder por aqueles em que ele está. Como é que você falou? Não dá pra... O pra trás-mente, né? pra trás-mente diria do Olímpio não dá. Paraguaçu, lá do O pra de trás-mente não é Sucupira. com ele. Então, pra trás-mente não é com ele, mas o fato é que o time hoje não apresentou nada. Aliás, esse jogo foi 0-0 no placar, seria 0-0 na nota, e em bolas que foram para o gol, um chute do Zé Vitor do Vitória entre o 41 e o 42 do segundo tempo. Então, um jogo muito fraco, né, Glaucio? Olha os números. Olha os números do Diniz, né? Desde que chega ao Corinthians, em 4 jogos são 2 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de quase 67% para 4 gols marcados e nenhum sofridos. Ele fala ali, a gente também já destacou essa questão defensiva com o Diniz. É curioso estar discutindo isso, né? Não Porque é? Num as trabalho de críticas Diniz, ao é verdade. dinizismo, em geral, são pelos tomos que ele leva, os tombos que ele leva, não pelas pingas que ele toma. Exato. Na verdade? E aí o dinizismo, olha, ele fala que não é tudo dele, mas, por exemplo, esse campeonato tem 6 empates em 0-0. A metade deles são em jogos do Corinthians. E 2 já são na administração de Diniz. A gente tira, daí vai o 0-0 com o Palmeiras, foi até uma vitória tendo 2 homens a menos, mas ele mesmo identificou o principal problema do Corinthians hoje, que é essa falta de circulação. Se o Corinthians fosse um organismo, ele estaria com problemas circulatórios, né? E principalmente a falta de definição para gol. No campeonato, o Corinthians é o time que cria menos situações de gol, menos chances de gol. E agora na zona de rebaixamento. Então você tem uma pressão a mais, embora muito bem na Libertadores, até em termos matemáticos, porque no grupo do Corinthians na Libertadores os pontos estão se dividindo, se diluindo, né? Peñarol, que aparecia aí como um bicho-papão tradicional, pelo menos pela tradição, já parece que não vai dar tanto trabalho. Então agora é essa questão da dosagem também, dosagem de energias desses jogadores. A gente sabe que o Corinthians tem um time melhor do que o elenco, que é curto. Então são problemas que o Diniz já sabia, inclusive, quando aceitou essa empreitada. Sim. Ainda é cedo, é um trabalho incipiente, a gente vê hoje durante a transmissão, o pessoal chamava a atenção sobre o tipo de dicas que ele dá para os jogadores, é dica de quem ainda está se conhecendo. Sim. Sobre posicionamento, até porque não tem tempo para treinar, né, Glaucio? Nós estamos aqui falando na noite do sábado, esse time vai estar jogando na terça-feira pela Copa do Brasil. Era até estava puxando aqui, prof, justamente para falar sobre isso, né? É óbvio que agora o Corinthians precisa ter uma atenção maior nesse Campeonato Brasileiro, mas Libertadores só na outra semana, na semana lá do dia 28, 29, 30, nesse meio de semana tem Copa do Brasil. Na terça o Corinthians enfrenta o Barra, o primeiro jogo fora de casa. Então ainda precisa equilibrar as competições também, né? É isso, equilibrar esses pratinhos. A gente sabe das limitações do elenco, até em termos de opções, de jogadores diferentes que possam abrir o jogo, que tem agora uma questão aí que vai pesar mais para frente, que é a questão das suspensões de jogadores importantes, de jogadores que não têm reservas à altura. Hoje já faltou o Mateuzinho, o Hugo Souza só não faltou porque o Corinthians entrou com efeito suspensivo. Né? Então são mais problemas que vão aparecer aí para frente. Agora, até o momento, o trabalho do Diniz apresenta boas intenções. O time tem intenções de triangulação, de ficar mais com a bola, que é o chamado dinizismo, né? Pelo menos para quem gosta. Para quem não gosta, dinizismo é bolinha do goleiro saindo errado com o pé. Né? Para quem gosta, eu prefiro ver o lado cheio do copo. Eu gosto do trabalho do Diniz nesse sentido. Ele é um técnico com ideias e que não se acomoda. Então, fatalmente, ele está percebendo isso. Quando ele fala da circulação, eu só acho que ele exagerou um pouquinho da melhora do segundo tempo. Eu acho que o time não melhorou, não. O time que melhora chuta gol. E o jogo acabou, o Corinthians não chutou uma bola contra o gol adversário. É o Barra terça-feira pela Copa do Brasil, aí o Vasco no domingo pelo Brasileirão e aí na outra semana já é o Peñarol em casa pela Libertadores. A gente já traz informações lá do Mineirão, vitória do Cruzeiro que sai da zona do rebaixamento neste Campeonato Brasileiro, mas agora a gente vai para São Januário. Que falar desse jogo, mano, na moral, cara, que falar desse jogo. Um time que dá um chute no gol, acerta um chute no gol, tá ligado? Aí vai culpar Gramado. Pô, o Gramado tava ruim por 2 lados. Apesar que o Vitória também deu um chute no gol no segundo tempo ali. E, cara, seguindo essa comparação que o rapaz fez aqui, comparação, Ramon Dias demitido em 2025. Não sei porque ele colocou interrogação ali. E esse aqui nunca fez mais
5 partidas de forma regular em sequência, muito trote em campo e muita decisão errada sendo tomada. Porém, muita baladinha, muita resenha e pouco futebol. O Carrilho, dizem que o cara sai muito na noite, mano. Farra, balada, festa. Então é um cara que não aguenta, dá pra ver que o corpo dele, pode ver, ele tá tudo quanto é festa aí, mano. Na moral, velho, o Carrilho. Então aqui, ó, o salve Dru, né? Andrew Souza. Resultado do Diniz não foram péssimos no Brasileirão. Empate com 2 a menos é um ponto fora de casa contra o time que ganhou quase todos os seus jogos em casa. O problema foi o restante do campeonato do Corinthians. E o desempenho de hoje, nenhum chute a gol é chocante. Cara, desanima. E outra, a gente só tá na situação zona de rebaixamento porque a gente não ganhou do Coritiba em casa, não ganhamos do Internacional, perdemos esses 2 jogos. Então cara, tem que acordar, mano. Daqui a pouco a água começa a bater na bunda, a gente tá lá na zona de rebaixamento, o próximo, faltando 5 rodadas, 6 rodadas. Então, cara, eu não quero passar mais um ano brigando lá embaixo, não. Você é louco, mano, desanima ver. Pode trocar técnico, pode trazer o Guardiola, pode trazer o Pepe Guardiola. Pelo amor de Deus, cara. Aí eu acabei de ler o comentário aqui que a culpa é do Yuri Alberto do time fazer gol. Pô, o Yuri tá voltando agora de lesão, já fez gol. Mas a culpa não é ele. Vai tirar o Yuri e vai colocar quem no ataque? Fala pra mim. Vai tirar o Yuri Alberto e vai colocar quem? Guinegão? Pedro Raul? Pelo amor de Deus, né? Não dá. Então a gente precisa acordar. O campeonato tá já na 12ª rodada. Claro, ainda tem bastante, tem 26 rodadas ainda, mas a gente tem que começar a vencer. Próximo jogo no Brasileiro é contra o Vasco. Nesse meio tempo aí tem o Barra pela Copa do Brasil. Então não sei se o Diniz vai poupar o jogador. Você viu ele falando que se houver necessidade ele vai rodar a equipe. Eu já rodaria já nesse jogo contra o Barra. Apesar que, né, a gente pode correr um risco ali, dar uma merda, mas se der, tem 5 alterações, muda no segundo tempo. Então aí, no próximo jogo, é vencer ou vencer, cara. O time do Vasco é fraco, ganhou do São Paulo por 2-1. Então a gente tem que começar a somar pontos. Não dá pra ficar assim, cara. Não, o Santos passou a gente, mano. O Santos passou a gente na tabela. O time do Santos é horrível, é horrível. Mas assim, mano, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians e que nas próximas rodadas do Brasileirão a gente possa recuperar e vencer aí, porque tá complicado demais. Comenta aí, quero saber muito do seu palpite. Então até a próxima, Fel. Valeu, é nóis.